Queridos, nós estamos chegando próximo ao final da nossa série Esperança para um Mundo em Crise. Hoje estaremos estudando Daniel capítulo 11. A propósito, eu mando um abraço para um amigo, um irmão lá de Porto Alegre, irmão Luiz Pedro e a esposa. Irmão Luiz Pedro, ele sempre acompanha, é um grande estudioso, ama a palavra, ele compartilha comigo estudos. Deus te abençoe, meu irmão querido, e todos que nos acompanham aí através dos nossos canais e também da Rede Novo Tempo de Comunicação. Nós estamos indo agora para Daniel capítulo 11. Próximo sábado será o último sábado da série de Daniel. E eu quero convidar você a não perder este que vai ser o fechamento desse estudo. E Deus tem preparado algo realmente maravilhoso para nós no próximo sábado. Daniel capítulo 11. Quando a gente entra em Daniel capítulo 11, nós estamos entrando num capítulo que talvez seja o mais difícil do livro de Daniel. E a gente vai procurar estudar. Peço que você ore por mim, como sempre peço ali, para que Deus nos use e nos abençoe. Mas quando nós chegamos no capítulo 11 de Daniel, nós chegamos num resumo de tudo que já foi dito no livro de Daniel. E também temos um grande paralelo do capítulo 11 com o livro de Apocalipse. E é isso que nós vamos estudar hoje. Apocalipse, especialmente os capítulos 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Grande paralelo. E nós vamos estudar sobre isso ali. O tema de hoje, abominação desoladora. Jesus nos aconselhou a estudarmos sobre esse tema da abominação desoladora, conforme ele apelou lá em Mateus capítulo 24. Bom, quando nós estudamos o livro de Daniel, e agora eu quero trazer a você a lembrança do estudo do paralelo concêntrico, que foi lá o que nós apresentamos no início da nossa série, que ele vai permeando todo o nosso estudo. No capítulo 1, em Daniel capítulo 1, dentro desse paralelo concêntrico que está estruturado o livro de Daniel, nós encontramos uma batalha entre Jerusalém e Babilônia, onde os filhos de Deus são levados cativos para a Babilônia. Eles são influenciados para adorar os deuses de Babilônia, deixar de adorar o Deus verdadeiro para adorar o Deus de Babilônia. Você tem a alimentação voltada aos ídolos e a alimentação voltada ao Deus da criação. Quando Daniel diz, me dê legumes e água a comer e a beber, Daniel está se referindo à alimentação lá da criação. Gênesis capítulo 1, versículo 29. Mas em Daniel capítulo 1, nós vemos que a vitória final é de Deus. Diga amém por isso. Nós estamos em um grande conflito, e dentro deste grande conflito, desde o capítulo 1 até o capítulo 12 de Daniel, você vai ver que no final a vitória é sempre de Deus. No paralelo concêntrico, você vê uma ligação entre o capítulo 2 e o capítulo 7 de Daniel, onde nós temos os reinos deste mundo a dominar e o reino de Deus que será dominador para a eternidade. Nós temos a revelação do chifre pequeno, o ataque à lei de Deus em Daniel capítulo 7, a descrição dos impérios e domínios deste mundo até o fim, conforme nós já estudamos. E temos uma revelação sobrenatural do poder de Deus, o juízo final, o juízo intercessório que acontece no céu. E no final, a vitória de quem? De Deus. Amém? Vitória final de Cristo. Capítulos 3 e 6, de novo, voltando ao quadro do paralelo concêntrico. No capítulo 3 nós temos os amigos de Daniel sendo lançados na fornalha ardente. No capítulo 6, Daniel sendo lançado na cova dos leões. O ponto em questão é a adoração. E por isso eles foram provados. Mas temos uma revelação sobrenatural de Deus. Miguel salva os amigos de Daniel na fornalha, e os anjos de Deus e Miguel também aparecem
para salvar Daniel da cova dos leões, na cova dos leões. A vitória no final é de quem, igreja? É do Senhor. Capítulos 4 e 5, voltando ao paralelo concêntrico, conforme nós já estudamos em nossa série, você tem Nabucodonosor e Belsazar, reis deste mundo que se levantam contra Deus. Nabucodonosor se arrepende, Belsazar não. A vitória de Deus se dá no final, quando o povo é liberto. Naquela fatídica noite que Belsazar morre, a mão de Deus se revela na parede, dando a sentença final. Capítulos 9 e 10, dentro do paralelo concêntrico que nós estamos vendo, oração de Daniel no capítulo 9, no capítulo 10. No capítulo 9, oração pela libertação do povo. No capítulo 10, um grande conflito sendo revelado, a reconstrução do templo em jogo. Mas Gabriel e Miguel vêm para libertar o seu povo. A vitória de Deus se dá no final. Amém? Sempre a vitória. E hoje, quando entramos no capítulo 11 de Daniel, você precisa entender que há uma ligação do capítulo 8 com o capítulo 11. E se nós não tivermos esta visão, difícil será a nós entender as revelações da grande batalha espiritual que está no capítulo 11, a abominação desoladora, o tempo do fim, e a revelação no capítulo 8 e 11, de que a vitória no final é de quem, igreja? De Deus. Amém? De que lado você está? Diz para mim, que lado você está? Isso significa o quê? Que você já tem a vitória garantida no final. Amém? Louvado seja Deus. Não há por que temermos. Já temos a vitória garantida no final. Qual é o contexto histórico? Abra sua Bíblia comigo agora. Daniel capítulo 11, versículo 1. Daniel capítulo 11, versículo 1. Diz assim. Abra sua Bíblia em Daniel e mantenha ela aberta a partir de agora, ok? Daniel capítulo 11, versículo 1 diz: Mas eu no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Precisamos entender, número 1, que o contexto de Daniel 11 é o fechamento do estudo do livro de Daniel e comporta esse capítulo 11 dentro do capítulo 10, 11 e 12, ok? Capítulo 10, 11 e 12, há um conjunto. Quando nós entramos no versículo 1, ele está ligado com o capítulo 10. Quem está falando ali, mas eu no primeiro ano de Dario, o Medo, me levantei para o fortalecer e animar, é o próprio anjo Gabriel, que está dizendo, eu me levantei para fortalecer e animar ao rei. Nós estudamos no nosso estudo anterior, do grande conflito, Daniel capítulo 10, que anjos de Deus são enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Você não está só no grande conflito. Amém por isso. Como é bom nós sempre termos esta afirmação. Primeiro ano de Dario, ou Dario. Se você voltar ao capítulo 9, você vai ver que era no primeiro ano de Dario. Essa ligação textual do capítulo 11 com o capítulo 9 está dizendo o seguinte, ei, preste atenção. A batalha final está às portas. Capítulo 11 vai revelar isso. Vai nos revelar a grande abominação desoladora. Mas a ligação textual com o capítulo 9 está nos revelando o quê? É-nos assegurada a vinda do Messias para nos libertar. Amém? Capítulo 9, a profecia das 70 semanas. No capítulo 9, possivelmente foi, como nós já mencionamos, quando Daniel foi lançado à cova dos leões e também liberto. É-nos assegurada proteção nos tempos finais da história deste mundo. Para entendermos o capítulo 11, sessão essa que envolve os capítulos 10, 11 e 12, alcança o clímax no livro de Daniel.
nós não podemos também nos esquecer do princípio que nós temos de interpretação do livro de Daniel, que tem que ver com a repetição e expansão. Veja, lembram-se ali, nós temos o capítulo 2, e em sequência nós temos o capítulo 7. O capítulo 7, você vai observar que o capítulo 2 está inserido dentro do capítulo 7. Há uma repetição, mas expansão. Depois nós temos o capítulo 8 e 9, que é a parte profética de Daniel, capítulo 2, 7, 8 e 9. E por fim, capítulos 10, 11 e 12. Ok? Que formam uma unidade, onde os capítulos 8 e 9 estão inseridos, o capítulo 7 está inserido e também o capítulo 2 de Daniel. Ou seja, o tema do capítulo 11, 10, 11 e 12 de Daniel não é um tema diferente daquele que já foi apresentado no capítulo 2, no capítulo 7, no capítulo 8 e 9. Toda a porção profética. Acompanhe comigo agora, volte seus olhos à Bíblia então, a Daniel capítulo 11, versículo 2. Vamos ver o versículo 2. O que a palavra do Senhor revela a nós? Diz assim: agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão de onde? Da Pérsia. E o 4º rei será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra quem? Contra o reino da Grécia. Daniel capítulo 11 está trazendo a nós a revelação de qual poder mesmo? Pérsia, não é verdade? Está falando ao 3º rei e ao 4º rei. Agora eu vou declarar ainda mais 3, e o 4º será acumulado de grandes bênçãos, da Pérsia. O que isso significa? Lembram quem é que era o domínio que vinha antes da Pérsia? Babilônia. E depois os medo-persas dominaram, certo? Quando Daniel está escrevendo, ele está no tempo de Ciro e de Dario. Depois viriam outros 3 reis, e o 4º rei, depois desse, ou seja, o 5º, seria acumulado. Quem é este 5º rei? Ele foi Artaxerxes. Ok? Antes de Artaxerxes, quem foi o rei foi Xerxes I. Eu coloco isso aqui porque é uma curiosidade que esse rei Xerxes I, do reino dos persas, que dominou de 485 a 465 antes de Cristo, ele é aquele rei que é o Assuero da história do livro de Esther. Entenderam ali? É bacana a gente entrar nesse contexto, não é verdade? Que quando você lê o livro de Esther agora, você vai ver a batalha que está acontecendo ali. Ela tem um paralelo com o tempo do fim e a libertação do povo de Deus no tempo do fim também. Entenderam bem? Agora, quando nós chegamos a Artaxerxes, que é o 4º rei, conforme Daniel capítulo 11, no versículo 2, ele dominou de 465 a.C. até 424. Ele foi o rei que deu aquele decreto em 457 a.C., para que o templo e a cidade fosse reconstruída, conforme a profecia, onde começou o ponto de partida das 70 semanas e dos 2.300 anos. Pegaram a ideia ali? Então esse detalhe é importante porque, de novo, nós temos uma alusão a Daniel capítulo 9, dizendo que o Messias virá e ele vai trazer para você a vitória. Qual é a esperança que a gente tem para um mundo em crise, como este que nós estamos vivendo, próximos à volta de Jesus? O Messias virá, a vitória é garantida a todos nós. Amém? Louvado seja Deus por isso. Interessante que é um documento histórico que descreve Artaxerxes como sendo o rei mais próspero, mais rico da história da Pérsia. E ele usou da sua influência e riqueza para enfraquecer e criar dissensões no reino da Grécia. E isso fez com que postergasse
também o domínio dos gregos no final. Bom, se nós temos a Pérsia, qual seria o domínio que viria depois da Pérsia? A Grécia. Será que é isso que nos fala também Daniel capítulo 11? Vamos ver o versículo 3 então. Daniel capítulo 11, versículo 3 diz o quê? Depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Quem é esse rei poderoso? Alexandre o Grande, versículo 4, Daniel capítulo 11, versículo 4. Mas no auge do seu reino, será ele quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Isso aqui nos lembra o quê? Quando nós vamos a Daniel capítulo 8, lembram do paralelo concêntrico ali? Que Daniel 8 e 11 eles estão ligados, conforme nós vimos no quadro antes. Quando nós vamos a Daniel capítulo 8, nós vemos o quê? Capítulo 8, versículo 8, Daniel diz o quê? O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Temos ou não temos uma ligação textual? Com Daniel 11, versículo 3 e 4. Um grande rei, um chifre notável, Alexandre o Grande, depois quebrado, repartido em 4 ventos do céu, 4 chifres. A divisão do império greco-macedônico de Alexandre o Grande para os seus 4 generais, Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. Mas, diz Daniel 11, versículo 4, que este reino seria arrancado depois da divisão para os 4, não é verdade? E passaria a outros fora dos seus descendentes. Ou seja, que não seria da linhagem dos gregos. Quem seria este? Nós temos então a Pérsia, depois nós temos a Grécia, ok? E aí o Alexandre o Grande, depois a divisão dos 4 generais, e depois um outro que dominaria, que não viria dentre os gregos. Quem seriam esses? Roma imperial. Está fácil ou está difícil até aqui? Bom, até aqui não está tão difícil, porque a gente vai analisando e vendo esse paralelo conforme a palavra de Deus nos fala. Como no capítulo 8, Daniel 11 faz apenas uma alusão a um império romano, e depois passa então para o chifre pequeno, e agora vem a parte mais difícil do capítulo, que é a partir do versículo 5 até o versículo 45 de Daniel capítulo 11, que fala do poder do norte e também do chifre pequeno, que é o paralelo, o chifre pequeno. Vejam, queridos, só para você relembrar, e assim ficar claro para nós, o período do conflito, coberto pelo conflito de Daniel, agora, do versículo 5 até o versículo 45. Estamos juntos? Você olha na Bíblia aí, você consegue enxergar? Capítulo 11, versículo 1. O anjo que vem animar o rei e a datação. Versículo 2. A Pérsia, versículo 3 e 4, nós temos Grécia e Roma imperial. O que vem depois de Roma imperial? Roma cristã papal, conforme nós estudamos nos capítulos anteriores. Daniel capítulo 7, o animal terrível e espantoso, depois viria o chifre pequeno, e você tem no capítulo 8 de Daniel, você tem ali o bode, o carneiro, representando a Pérsia, o bode representando a Grécia, um chifre pequeno atuando na horizontal, e depois o chifre pequeno atuando na vertical, representando quem? Roma imperial, Roma papal. Daniel capítulo 11, no versículo 4, fala de Roma imperial. E o que é que viria depois? Roma papal, pagã, papal, cristã. Estamos juntos até aqui? Qual seria a revelação então? Veja, o capítulo 7 e 8, especialmente o capítulo 8, veja o quadro de novo do paralelo concêntrico ali. Veja, você tem o capítulo 8 ligado ao capítulo 11. Agora, o que isso revela a nós? Revela o quê?
que o poder do norte que aparece em Daniel capítulo 11, e há uma luta entre o norte e o sul e o norte e o sul e o sul e o norte. Você vai ver isso durante todos os versículos. Nós não vamos ler todos ali, vamos pegar a essência só. Mas você vai ver que essa tensão entre o domínio do norte e o domínio do sul, qual é a representação disso? Número 1, quando nós estudamos o paralelo de Daniel capítulo 11 com o capítulo 8, você vai ver que o domínio do norte, no capítulo 11, representa o chifre pequeno, de Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 8 essencialmente. Quer ver comigo? Acompanhe na tela. Daniel capítulo 8, nós temos no versículo 1 a 8 a batalha entre a Pérsia e a Grécia. Daniel capítulo 11, primeiro ponto ali, a batalha entre a Pérsia e a Grécia, nos versículos 1 até o 4, a primeira parte. Ponto número 2, nós temos em Daniel capítulo 8, Roma imperial, certo? No versículo 9 do capítulo 8, você tem Roma imperial, conforme nós vimos em Daniel 11, versículo 4. Você tem Roma papal, terceiro ponto, poder usurpador, claramente indicado em Daniel capítulo 8, versículo 10 a 13, 23 a 25. E você tem também Roma papal, poder usurpador, nos versículos 5 a 39. Você tem o tempo do fim em Daniel capítulo 8, versículo 14 e 26. E no capítulo 11, também o tempo do fim, claramente indicado no versículo 40, até o 45 de Daniel capítulo 11. Você tem o advento de Cristo, a vinda de Jesus em Daniel capítulo 8, quando será quebrado o chifre pequeno sem ajuda humana. E também, claramente, no versículo 45, na última parte do capítulo 11, o advento de Cristo, quando chegará o fim do poder do norte e ninguém poderá socorrê-lo. O que nós temos aqui? Claramente demonstrado, através das escrituras, do paralelo, que o reino do norte em Daniel capítulo 11 representa o poder do chifre pequeno. Ok? E agora eu vou passar aqui alguns pontos bem rápido para a gente chegar no ponto principal do estudo de hoje, tá bem? Só para você fixar na sua mente toda essa parte que nós temos aqui de revelação dos poderes, mas sobretudo o que isso tem que ver conosco hoje. É o que mais importa em nosso estudo. Mas primeiro você precisa fixar bem isso. O reino do norte em Daniel capítulo 11 representa o mesmo poder do chifre pequeno. Então vamos ver comigo agora alguns pontos. Número 1, o poder do norte e o chifre pequeno se revela contra quem? Contra o povo de Deus. Aqui você tem os textos bíblicos. E eu vou ler alguns deles para você de forma bem rápida ali, se você quiser acompanhar na Bíblia comigo, vai aparecer na tela também para você. Daniel 7, 21, diz o quê? O chifre pequeno, eis que ele olhava, esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, certo? Daniel 7, 25, diz que o chifre pequeno proferiria palavras contra o Altíssimo, magoaria os santos do Altíssimo e cuidaria de mudar os tempos e a lei. E os santos seriam perseguidos pelo chifre pequeno por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel 8, 24, diz, por sua astúcia, o chifre pequeno, faria os seus empreendimentos prosperar o engano, no seu coração se engrandeceria e destruiria a muitos que vivem despreocupadamente. Povo de Deus. Agora veja o que diz no capítulo 11, versículo 28. Diz assim, então, o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança, e ele fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. Versículo 35 do capítulo 11 ainda. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados, embranquecidos até o tempo do fim, porque ainda se dará no tempo determinado. Diz que ele entrará também na terra gloriosa e muitos sucumbirão. O que nós estamos vendo aqui? Que o chifre pequeno, Daniel 7 e 8, e o reino do norte, eles são contra o povo de Deus. E nós temos o paralelo claramente ali indicado. Segundo ponto,
Eles são também contra o santuário de Deus. E agora nós vemos ali claramente no capítulo 8, versículo 11, diz assim: o chifre pequeno ele se engrandeceu até ao exército, ao príncipe do exército, o próprio Cristo Jesus, dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Versículo 13, Daniel 8, 13. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, abominação desoladora? O que diz? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados. Você sabe a revelação, 2.300 tardes de manhã, já estudamos ali. Agora veja o que diz Daniel 11, versículo 31. Dele, do reino do norte, sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Tranquilo até aqui? Número 1, então, ele é contra o povo de Deus. Número 2, o chifre pequeno e o poder do norte são contra o santuário e estabelecem a abominação desoladora. Qual é o significado desta abominação desoladora? Quando o chifre pequeno, nós estudamos isso muito claramente no capítulo 8 de Daniel. Você pode voltar à série lá no capítulo 8. Você vai ver que quando a Igreja Católica Romana estabelece um templo na terra, um sacerdócio na terra, uma mediação na terra, e tira da mente das pessoas durante toda a Idade Média que você não precisa de Jesus como teu Salvador, no santuário celestial, e o sangue dele para sacrifício, mas que você tem na terra um sacerdócio a quem você pode pedir perdão dos pecados, e que ele pode perdoar os teus pecados e te dar inclusive a salvação. Ali está sendo estabelecida a abominação desoladora. E esse engano persiste até hoje e persistirá até o tempo do fim. Vamos lá, terceiro ponto. O poder do chifre pequeno e também o reino do norte é um poder orgulhoso e presunçoso. Veja os textos bíblicos. Daniel 7:8. Estando eu a observar os chifres, eis que dentre eles saiu um chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros foram arrancados. Eis que neste chifre havia olhos e uma boca como de homem que proferia insolência ou blasfêmias. Daniel 7:20. O que diz respeito aos chifres e o que subiu depois desses, diz que ele falava com insolência e parecia mais forte, mais robusto que os seus companheiros. 7:25 diz o quê? Diz que ele proferia palavras contra o próprio Deus. Ele é o próprio anticristo. Daniel 8:25 diz que por sua astúcia nos seus empreendimentos faria prosperar o engano no seu coração, se engrandeceria e destruiria muitos que vivem despreocupadamente. Agora capítulo 11, que nos importa ver o paralelo, versículo 12, diz o quê? A multidão será levada e o coração deles se exaltará e derribará miríades, porém não prevalecerá. Orgulho, presunção. 11, versículo 36. Este rei fará segundo a sua vontade, ele se levantará, se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a sua indignação. Bom, se você for pegar os pormenores, nós não temos tempo aqui de ir analisando demoradamente. Você pode depois rever o tema de hoje e estudar com mais calma. Você vai ver que os paralelos são muito fortes, coincidentes, e que nos revelam claramente que o reino do norte é representado pelo poder do chifre pequeno, o anticristo. Vamos lá, próximo ponto. O poder do chifre pequeno, o quarto ponto, e o reino do norte, conforme Daniel 11, eles prosperam no engano. Daniel 7:21 diz o quê? Olhava e eis que este fazia guerra contra os santos e prevalecia. 8:12, o exército seria entregue nas mãos e o que ele faria prosperaria. 8:24, grande é o seu poder, mas não por sua própria força, causaria estupendas destruições e prosperaria no que fizesse. 11, versículo 23 agora. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornar forte com pouca gente. E 11:36, este rei
fará segundo a sua vontade, e se levantará, se engrandecerá contra Deus, contra tudo que seja Deus e Deus dos deuses, e falará coisas incríveis. Ele também traz grande engano. E por último, ele é um poder usurpador de Deus. Ele é o próprio anticristo. Os textos bíblicos estão aí. Ele profere palavras contra Deus. Daniel 7:25. Daniel 8:11. Ele se engrandece até o príncipe do exército, quer ser como Deus. Daniel 11:36 diz que ele faz segundo a sua vontade, se levanta, se engrandece sobre todo Deus, contra Deus. Ele é o próprio anticristo, conforme Daniel 8 já estudamos. Daniel 11:37, sobretudo ele se engrandecerá. Bom, o que é importante nós vermos até aqui sobre tudo isso? Quando nós entramos em Daniel capítulo 11, é muito claro nos versículos 1 a 4, os domínios da Medo-Pérsia, da Grécia, de Roma imperial, mas a sequência, conforme o livro de Daniel nos revela, tem que ser Roma papal, Roma pagã, que estabeleceu a abominação desoladora, certo? E nós vimos aqui, se você for ler do versículo 5 até o 39, você vai ver 6 tensões ou 6 movimentos de guerra do reino do norte contra o reino do sul, e do reino do sul contra o reino do norte contra o sul. Nós temos ali uma estrutura literária completamente diferente dos versículos 1 a 4 de Daniel capítulo 11. Isso nos revela que esta mudança, ela tem mais que ver com um sentido espiritual do que tão somente literal ou histórico. Há a parte literal histórica sim, mas sobretudo é espiritual, com relação aos últimos dias, porque o que Daniel pediu lá no capítulo 10 foi revelado a ele, isso se refere aos últimos dias. Conforme todo esse paralelo que nós estamos vendo, dificilmente cabe aqui o que muitos tentam especular, dizendo que Daniel capítulo 11 apresenta, por exemplo, a Armênia e Capadócia, ou Antíoco e Epifânio e a Turquia. Não há espaço aqui em Daniel 11. É o chifre pequeno, é o domínio que estabeleceu a abominação desoladora. O poder do norte tem o mesmo caráter, o mesmo comportamento e o mesmo destino do chifre pequeno. O poder do norte e o chifre pequeno são o mesmo poder, o mesmo domínio. A igreja romana. Bom, caminhando agora para aquilo que é mais importante para nós, como entendermos então, como podemos entender essa tensão que existe entre o norte e o sul, e esses 6 movimentos do norte se colocando contra o sul, e o sul contra o norte, e o norte contra o sul 6 vezes, e a 7ª vez, quando no tempo do fim, nós entramos em Daniel capítulo 11, versículo 40, a 7ª vez, 40 a 45, que é o ponto alto do nosso estudo de hoje. Primeiro ponto, nós temos um ciclo de 7 ataques do norte ao sul, ok? Do sul para o norte, conforme eu mencionei para vocês. 6 do versículo 5 a 40, a 39 do 40 até o 45, mais uma vez, 7 vezes. A 7ª vez está ligada ao tempo do fim. O que está em conta aqui é o simbolismo representado pelos poderes. E agora nós vamos entrar nesse ponto. Qual é o significado de norte e sul na Bíblia? Quando a gente vai à palavra de Deus, por exemplo, ao Salmo 89, versículo 11 e 12, diz o seguinte: Teus são os céus, tu a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste, o norte e o sul tu os criaste. O Tabor e o Hermon exultam em teu nome. O Senhor criou o norte e o sul. O Senhor criou os céus e a terra, o mundo na sua plenitude. O norte e o sul representam quem então, igreja? O mundo em toda a sua plenitude, toda a criação de Deus. Esse é o simbolismo de norte e sul na Bíblia, quando eles aparecem juntos. Ezequiel capítulo 21, versículo 4, que diz lá, diz o seguinte:
Porque hei de eliminar do meio de ti o justo e o perverso, a minha espada sairá da bainha contra todo o vivente, desde o sul até o norte. Significa o quê? Desde toda a extensão do mundo criado por Deus. Quando aparece sul e norte, o norte e sul juntos, ok? Quando estão separados na Bíblia, o norte significa um poder que usurpa o lugar de Deus. Isso cabe muito bem à revelação do chifre pequeno, que é o anticristo que toma o lugar de Deus. Por exemplo, e esse texto aqui é fantástico. Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14. Nós conhecemos tanto esse texto. Depois nós voltaremos ali para Daniel. Isaías 14, versículo 13 e 14. Vejam o que diz lá. Isaías 14, 13 e 14. Vamos ler a partir do versículo 12 do livro de Isaías. Quando Isaías ele pinta um quadro do domínio de Babilônia, do rei de Babilônia que dominaria, enfim, ele faz então uma ligação também com o anjo caído. E olha o que diz, versículo 12 de Isaías capítulo 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias em teu coração que eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação, me assentarei nas extremidades de onde? Do norte. Subirei acima, versículo 14, das mais altas nuvens, e serei o quê? Semelhante ao Altíssimo. Pegaram a ideia aqui? Lúcifer no céu não quis subir, estar do lugar de Deus, ser como Deus e tomar o próprio lugar de Deus, sim ou não? E está dizendo o quê? Eu subirei a mais altas nuvens, na extremidade do norte assentarei o meu trono. Quem é que na verdade então é representado verdadeiramente como aquele que se assenta na extremidade do norte na Bíblia? Deus. Mas o diabo agora ele quer se colocar no lugar de Deus, se assentando onde? Na extremidade do norte, onde fica o monte santo de Deus. É isso que nós acabamos de ler aqui em Isaías. Então norte significa o poder usurpador de Deus. Em primeiro lugar, a verdade do norte é onde está Deus, mas o poder que quer usurpar o anticristo, se colocar no lugar de Deus, toma o norte. Isaías capítulo 14, versículo 31, diz o quê? Uiva, ó porta, grita, ó cidade, tu, ó Filístia toda, treme, porque do norte vem a fumaça, e ninguém há que se afaste das suas fileiras. Do norte vem a destruição, esse poder que se coloca no lugar de Deus e quer se colocar no lugar de Deus. Quando ele atua, ele não atua como Deus para salvar, redimir, ele atua como um falso Deus tão somente para destruir. Essa é a única agenda do diabo para você, é te destruir. Jeremias capítulo 1, versículo 14, disse-me o Senhor, do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Ou seja, mais uma vez do norte, o poder usurpador que vem para destruir, se faz como Deus, mas é o grande usurpador e destruidor. E o que significa o sul na Bíblia? Bom, o norte já vimos, o chifre pequeno, o poder que usurpa o lugar de Deus, que estabelece a abominação desoladora. E o que significa o sul então? Bom, o sul significa o poder humano sem Deus. O norte, um falso Deus, e o sul, o poder humano sem Deus. Como a gente sabe disso? Bom, próprio Daniel capítulo 11, versículo 43, volte sua Bíblia lá, Daniel 11, versículo 43, diz o quê? Diz que apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. No sul estava o Egito. Dos domínios do antigo império egípcio, a Líbia e a Etiópia era o extremo sul. Quando nós temos essa alusão de sul e do Egito,
significa o quê? Significa o poder humano sem Deus. Aí você pode lembrar de Êxodo capítulo 5, versículo 2, quando o faraó faz a sua rejeição de Deus, onde ele diz: quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor e tampouco deixarei ir a Israel. O que significa isso? O sul significa o ser humano que não quer saber nada de Deus e quer resolver a sua vida e os seus problemas pela sua própria força e poder. Quer mais um exemplo bíblico? No livro de no livro de Gênesis capítulo 12, versículo 10, quando Deus chama Abraão e ele vai para a terra que Deus mostrou para ele, Gênesis 12, ele chega na terra que Deus determinou e lá diz a Bíblia que havia grande fome naquela terra. E ao invés de Abraão esperar em Deus, aguardar em Deus, ele faz o quê? Diz a Bíblia que ele desce para o Egito porque era muito grande a fome. Ele deixou de confiar em Deus, ele deixou de seguir a Deus, e ele desce para o Egito, ele vai para o sul. Ir para o sul significa o ser humano independente de Deus, o ateísmo, poderíamos assim dizer. Uma outra referência, e essa é muito forte, em Isaías capítulo 31, versículo 1, diz o seguinte: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros porque são muitos e em seus cavaleiros porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam quem? O Senhor. Quem desce para o Egito, quem vai para o sul faz o quê? Ele não quer saber de Deus, ele quer confiar tão somente nas coisas que o homem e o ser humano pode fazer. Ai dos que vão em busca de carros e cavaleiros, da força humana, e se esquecem do Senhor, não atentam para o Santo de Israel. Bom, já estudamos bastante coisa, não é verdade? Agora vamos para o ponto alto do nosso estudo de hoje. O fechamento de tudo, que é o tempo do fim, conforme nós temos relatado em Daniel capítulo 11, versículo 40 a 45. Está com a Bíblia aberta em Daniel 11, versículo 40 a 45, note o primeiro ponto aqui. Daniel 11, versículos 5 a 45, lembra que nós falamos de um ciclo de quantas batalhas do norte para o sul, do sul para o norte? 7, ok? A sétima aparece justamente no versículo 40 agora. E preste atenção, querido. Querida, olha para mim rapidinho. Neste último ciclo, nesta última batalha, que aparece do versículo 40 a 45 de Daniel capítulo 11, primeiro há uma tensão, norte contra sul, sul contra norte, norte contra sul, sul contra norte, 7 vezes. A 7ª vez, o norte prevalece e vence o sul. Lembra qual é o significado de norte? Um poder que se colocou no lugar de Deus e quis ser como Deus, o anticristo. O que é o sul mesmo? O ser humano sem Deus, aqueles que não querem saber de Deus. Talvez eu esteja falando para alguém aqui na igreja hoje, ou que esteja nos assistindo agora, que você não quer saber de Deus, não crê mais em Deus, você passou por dificuldades, por provações, por lutas, e diz assim: eu não quero saber de Deus, Deus não me ouve, Deus não está comigo. A vitória final, a última palavra será de quem? De Deus. É isso que revela Daniel para nós. Especialmente diante dessa última crise que nós estamos vivendo agora sobre a terra. Nesse ciclo, o norte vence o sul. Lembra o seguinte: se o sul representa o homem, o ser humano, sem Deus, pelas suas próprias forças, você tem uma revelação de um poder político, certo? Sendo que o norte é um poder o quê? Religioso. No fim, o norte vence o sul. Poder religioso, então, ele sobressai. Mas ele não só vence o sul e acaba com o sul.
Tipo, estabeleceu agora tão somente um poder religioso falso. Não. Olha o que revela Daniel capítulo 11, versículo 43. Revela uma união do norte com o sul. Não só o norte vencendo o sul. Versículo 43 diz o quê? Daniel 11. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro, de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes vão fazer o quê? O seguirão. Ou seja, o sul agora vai seguir o norte. O que significa? Os poderes políticos deste mundo, que independem de Deus, eles são vencidos pelo poder religioso e agora se unem ao poder religioso. O que nós estamos tendo aqui na profecia? Nós estamos vendo a revelação da união de dois poderes, do poder religioso e do político, da igreja e do Estado. E Daniel capítulo 11, especialmente desses versículos 40 a 45, eu diria assim, especialmente 43, 44, 45, 3 versículos, eles fazem um resumo daquilo que está determinado no livro do Apocalipse em relação ao tempo do fim, de uma forma fantástica, extraordinária. Primeiro ponto que nós estamos vendo aqui é a união da igreja e Estado. Onde é que nós vemos isto em Apocalipse? Nós vemos em Apocalipse capítulo 13, claramente, que é a besta que emerge do mar, que é o anticristo, e forma a imagem da besta, que é a besta que provém, que sobe da terra, e a união do anticristo com a besta que sobe da terra, o poder religioso, o poder político, faz o quê? Essa união. Justamente isso que nós estamos vendo aqui em Daniel, a união da igreja e do Estado. Nós vemos então que esse poder que exerceu domínio na Idade Média, em Apocalipse capítulo 13, versículo 12, se você quiser ir comigo lá, Apocalipse 13, versículo 12, vamos ler algumas passagens, alguns textos de Apocalipse agora. Diz o quê? Diz que este poder exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal foi curada. Se houve uma união da igreja e do Estado, como houve no tempo da Idade Média, e perderam por causa da profecia de Daniel capítulo 7, versículo 25, nós já estudamos sobre isso, essa ferida mortal será curada, haverá de novo uma união da igreja com o Estado. E essa união vai impor um sinal da besta. Isso está diante de nós, essa profecia a se cumprir. Abra comigo a Bíblia em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Primeira carta de Paulo. Olha o que diz lá. 5:3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá o quê? Repentina destruição. Como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Queridos, nós estamos vivendo em um tempo da história deste mundo que em nenhum outro momento nós vimos o mundo numa tensão tão grande, é ou não é verdade? Em que os poderes estão se unindo para proclamar a paz e a salvação de um planeta que está passando por uma crise sem precedentes. Você tem essa união da igreja do Estado, que vai procurar trazer a morte para aqueles que não creem e não recebem a marca da besta. E nós temos então, e vemos que a atenção está na adoração. Venha comigo Apocalipse capítulo 13, rapidamente. Olha o que diz lá, versículo 4, Apocalipse 13, versículo 4, diz o quê? Adoraram o dragão. A atenção está na adoração. Versículo 12 de Apocalipse 13. Exerce toda a autoridade, faz com que os habitantes da terra adorem a primeira besta.
Versículo 15: a quem não adorar a besta e a sua imagem, vai ser feito com que ele morra. Versículo 9 do capítulo 14, dizendo: se alguém adora a besta, a sua imagem. Versículo 11 do capítulo 14, alguém que de dia e noite não vai ter descanso, aqueles que adoram a besta e a sua imagem. Qual é o clima, a intenção aqui? Adoração. Isso nos leva claramente a Daniel capítulo 3 e capítulo 6, quando eles não quiseram se dobrar, os amigos de Daniel, à estátua, e foram lançados na fornalha ardente, mas a vitória final foi de quem? Foi de Deus. A adoração é o item. E no capítulo 6, quando nós vemos ali Daniel orando a Deus, quando ninguém poderia orar a nenhum outro Deus senão ao rei Dario, e ele é lançado na cova dos leões. A atenção é a adoração. No final dos tempos não é diferente. Agora, a adoração no final dos tempos, a verdadeira e a falsa, se dá de que forma? Daniel capítulo 7, versículo 25 diz o quê? Que o poder que é o anticristo, que usurpou o lugar de Deus, ele mudaria os tempos e a lei de Deus. E aqueles que adorassem no dia falso de adoração, não estariam adorando o Deus verdadeiro. Que dia é este? É o primeiro dia da semana. Agora, o verdadeiro dia de adoração a Deus Criador e Redentor, o Deus Criador que aparece em Daniel no capítulo 1, é o dia do sábado. E Apocalipse capítulo 14, versículo 7 diz isso. Diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorem aquele que fez céus, terra, mar e fontes das águas. Ponto final. Atenção é adoração. Adorar a Deus. Se eu falo para alguém que está me assistindo agora, você está acompanhando, e você nunca ouviu falar, por exemplo, do sábado, não vai demorar muito, querido. Se você não acreditar no que eu estou falando agora, não importa, eu sei de uma coisa: muito em breve vai sair um decreto nos Estados Unidos da América do Norte, onde vai ser obrigado a todos a guardarem o domingo e a dedicarem o domingo como um dia de descanso. E isso não está longe de acontecer, talvez como nunca na história desse mundo. Uma opinião somente, só uma opinião minha, ok? Essas tensões ecológicas e de saúde do mundo é que vão levar a isso. Nós estamos muito próximos disso. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. Quando eu faço apelo aqui, pais, por favor, tragam seus filhos para essa escola de pais, para esse workshop de influenciadores, e para ensinar os seus filhos a amarem Jesus, para que nós não percamos nossos filhos para a eternidade, em nome de Jesus. Eu vou estar aqui com a minha esposa. Eu preciso disso. Tenho 2 filhas, uma jovenzinha de 11 anos. Jesus está voltando. Qual é o sinal de Deus? O selo de Deus, conforme está na Bíblia, é o sábado. Agora, o sinal da besta é um chip que vai colocar na fronte ou na mão? Se o sinal da besta é um chip, o selo de Deus também tinha que ser um tipo de um chip. Tem cabimento isso? Concordam comigo, não? Que são antagônicos entre si. É o dia de adoração. É o dia que você vai dedicar para Deus ou não. É isso que Daniel está falando, é isso que Apocalipse revela. No versículo 44 de Daniel, fala de um decreto de morte. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e eliminar a muitos. Este muitos aqui é o povo de Deus, os santos de Deus. Decreto de morte para serem eliminados. Por quê? Porque esse falso domínio do reino do norte, o anticristo, ouve rumores do norte e do leste, porque o verdadeiro rei do norte é o Deus eterno, e do leste é de onde vem a libertação, de onde vieram os soldados de Ciro e Ciro do leste para libertar aqueles que estavam em Babilônia. Ei, nós estamos em Babilônia ainda. Mas assim como um relâmpago que sai do Oriente se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Mas quando nós estivermos chegando muito perto a isso, depois do decreto dominical, sairá o decreto de morte para aqueles que não aceitam aquilo que Babilônia estará impondo.
E por último, nós temos ali relatada a batalha do Armagedon, versículo 45 de Daniel 11. Armará suas tendas palacianas entre os mares, contra o glorioso monte santo de Deus, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Lúcifer quis subir ao monte santo de Deus, ser como Deus. A grande batalha do Armagedon, conforme está em Apocalipse capítulo 16, fala de uma falsa divindade, mas a verdadeira divindade vem para libertar o povo de Deus, e esses se ajuntarão na grande batalha do último dia do Senhor, que é a batalha do Armagedon. E no monte de Deus, conforme diz Apocalipse capítulo 14, versículo 1, diz: olhei, eis o Cordeiro em pé sobre o monte do Senhor, o monte Sião, e com ele os 144.000, tendo na fronte escrito o nome do seu Pai. Aqui, eu sou de Jesus. Aqui, na ponta da língua, eu louvo ao único Deus, Criador dos céus e da terra, no dia em que Ele determinou como sendo dia de adoração, sábado. Estes estarão selados, protegidos no monte Sião. A grande monte da congregação, conforme diz Daniel 11, versículo 45. Esse é o único lugar que você e eu poderemos encontrar refúgio. Ali o Senhor nos salvará. Mas o Armagedon também lembra a batalha do Carmelo, quando Elias levou todos os profetas de Baal, de Astarote, juntou todo o povo e disse: eis, se o Senhor é Deus, sigam o Senhor Jeová. Agora, se Baal é Deus, sigam Baal. Aquele Deus que fizer fogo descer do céu, esse é o Deus verdadeiro. E só o Senhor Jeová, Deus o Senhor, fez descer fogo do céu. E Elias perguntou: até quando? Até quando? Até quando vocês vão ficar divididos entre dois pensamentos? Até quando? Um pé no mundo? Um pé na igreja? Eis, até quando? Jesus está voltando. Falta muito pouco. Até quando, Senhor? Até quando nós vamos ficar ainda neste mundo? Até quando os filhos do Senhor, eu e você, ainda estaremos divididos? Mais uma vez divididos, completamente perdidos. Meu apelo a você, jovem, membro dessa igreja, amigo que nos assiste: entrega a tua vida ao Senhor completamente. E até que Ele venha, vamos clamar: Senhor, venha logo nos buscar, que eu não aguento mais. O grande conflito não está só no mundo, está aqui, ó. Está aqui. Eu não me suporto mais. Pecado que corrói o meu coração, minha vida. Vem logo, Senhor. Vem logo, Senhor. Outro dia desses me perguntei da volta do meu Senhor, e do fundo da alma eu supliquei que seja hoje mesmo, por favor. Até quando, Senhor? Até quando?
nós teremos que esperar. Até quando, Senhor? Até quando nós teremos que chorar? Apressa esse dia, apressa o mais que puderes, ó Pai, pois nós já estamos cansados da luta e da dor. Segura-nos sempre em teus braços e afaga-nos com tua mão. E enquanto esse dia não chegar, nos dê o amor dos irmãos. Vem logo, Senhor, vem logo, vem logo, Senhor. Senhor Deus, vem logo, Senhor. Vem logo, Pai. Salva-nos, Senhor Deus, de nós mesmos. E faz-nos em Cristo mais do que vencedores, Senhor. Que nós te pedimos, Pai. Em nome dele. Amém, Senhor.